Pessoal, ontem à noite tivemos mais protestos violentos, né, em múltiplas cidades pela morte de George Floyd, né? Ontem, gente, durante todo o dia você teve os âncoras da CNN e MSNBC também, mas vamos falar de CNN. Nós tivemos os âncoras da CNN passaram o dia todo, né, justificando o terrorismo doméstico, justificando esses saqueadores, essas pessoas violentas na rua, quebrando tudo, tocando fogo. Eles passaram o dia todo justificando essas atitudes, né, essas destruições de propriedades particulares de outras pessoas em nome de uma causa justa, né? E ontem à noite esses baderneiros, né, esses manifestantes altamente violentos depredaram a sede geral, né, a sede nacional da CNN em Atlanta. Veja a cena. No vídeo, então, né, os manifestantes pichando, jogando pedra, jogando objetos, ó. E essa é a sede da CNN, tá, gente? A sede da CNN em Atlanta. E isso aconteceu ontem. Vocês estão vendo aí a cena, ó. CNN em Atlanta. A CNN começou a ser atacada ontem, né, pelos manifestantes violentos em Atlanta e a rede CNN demorou alguns minutos e hora para começar a reportar o que estava acontecendo. Ela só veio reportar, a CNN só veio reportar de fato quando todas as TVs e jornais já estavam mostrando o que estava acontecendo com a sua sede, né? Você tem aqui esse tweet da Lauren Graham. Lauren Graham é âncora, tá, da Fox News, e ela fala aqui, ó. A única aqui no Twitter, né? A única pergunta é se a CNN vai continuar fazendo desculpas, né? Usando desculpas pelos grupos violentos que estão usando uma tragédia como desculpa para machucar outros. Os ataques estão acontecendo por horas e agora que a CNN começou a cobrir, isso já era ali, ó, 8h14 do horário de Nova York, tá? Os ataques tinham começado ali por volta das 7 horas. Tweet da Lauren Graham, a Laura tava ao vivo, tá? Na Fox News, e ela diz assim: oh my goodness, né? Oh meu Deus, a CNN, a sede da CNN está sendo atacada e eles não estão reportando, eles não estão mostrando, né? Isso às 8h03 da noite do horário de Nova York. E aqui você tem então um repórter dentro da sede da CNN, isso aí é uma tomada da CNN, você tá vendo aí a CNN ao vivo, olha o horário, 9h13, né? 9h13 East Time, que é o horário de Nova York. Então às 9h13 a CNN, né, começou a reportar. Você tem aí um repórter dentro da sede que está sendo atacada, ó. Você vê aí, ó. E ele começa a descrever o que está acontecendo, o ataque dentro da sede, quer dizer, a sede da CNN. Né? Tinham pessoas dentro, gente, jornalistas dentro do prédio da CNN, né? E aí são os manifestantes na qual a própria CNN passou o dia todo falando que era uma manifestação justa, pacífica. E a gente sabe que não é isso que está acontecendo, gente. Tá bem claro que não é isso que está acontecendo. Não é sobre a memória do Floyd, mas isso são grupos organizados, grupos violentos que estão se apossando do momento para fazer suas badernas. E aí vocês têm. Então começou, né, o verdadeiro desafio da CNN de como reportar o que ela estava vendo, né, gente? Novamente, a CNN passou a tarde toda justificando todos esses ataques, né, dizendo que era parte da dor, que era uma causa justa, né? E então, mas eles tentaram. Eles tentaram. É porque o que eles falavam não casava muito bem com vocês vão ver na linguagem corporal e com o que a gente via, mas eles tentaram. We'll continue to watch these pictures. We'll watch it all play out. We're going to take you through it calmly. What we don't want to do is upset people at home. We want you to be calm. The situation, as we are watching it here, we're going to take you through it as calmly as possible. I know it may seem chaotic in some places, but it appears, at least from the scene in Atlanta now, police have somewhat some control
over the protesters that are there, gaining some control. This is now a live picture of Dallas, Texas. Viram aí, né, então, o âncora da CNN, o Don Lemon, num esforço sobrenatural aí de acalmar as pessoas em casa, de que estava tudo sob controle, que aquilo era que eles iam, né, noticiar de forma mais calma possível. Afinal, é um momento para se ficar calmo, é uma manifestação calma e pacífica, como eles tentaram dizer durante todo o dia, né, gente? Mas teve um momento, e agora eu vou mostrar um outro vídeo que é do próprio Don Lemon conversando com o Cuomo, e tem um momento, é ao vivo, né, gente? Era ao vivo ali na CNN e ele acaba usando as palavras que talvez ele não quisesse usar, mas essas são as palavras para descrever o que estava acontecendo, olha só. In Atlanta for 7 years, and it was surreal to see that happening again. I think you're right, CNN is not the news. A lot of people are being attacked. A lot of riots going on. A lot of people are losing, parts of their... Very clear. CNN is here to tell the story. That's what we do. CNN is not being victimized, all right? People are attacking the building. They're attacking a lot of things that are going on. This isn't about us. It's about our ability to tell the story. That's not going to change. There are different situations, different dynamics in different cities. This is Atlanta. We showed you Minneapolis. It is reverberating in different spots around the country because what happened with George Floyd is not unfamiliar to communities. Just to be... Gente, e é isso que tá acontecendo, né? Eles quebram o local, entram, saqueiam tudo e depois tocam fogo. E é isso que tá acontecendo, né? A gente viu a mesma coisa em Minneapolis e aí é uma loja de college de futebol, né? Futebol de universidade em Atlanta. E é outra cena em Portland, Estados Unidos. Já é outra cidade, é assim que eles fazem. Eles entram, né, no local, saqueiam tudo, quebram tudo e depois colocam fogo aí em Portland. Essa é a cena que vocês estão vendo aí. Você tem uma cena de uma repórter, né, fazendo uma tomada ao vivo ali, aqui já é Arizona, tá? Phoenix, em Arizona. E ela tá aí, né, fazendo o trabalho dela. E o cara chega aí tentando roubar o celular dela. E ela diz assim, eu não vi isso acontecer, eu não sabia que isso ia acontecer, mas não se preocupe, eu vou fazer de tudo pra manter aqui a calma e mostrar pra vocês o que tá acontecendo calmamente. Gente, essa história de calmamente é que é muito engraçado, né? Essa narrativa do calmamente que tá rolando na mídia. A gente realmente tá vendo que eles estão muito calmos. Vocês viram, né, quando eles entraram e saquearam Portland e depois eles tocam fogo. É assim que eles fazem, tá? Isso aqui é na cidade de Portland. E essas cenas que vocês estão vendo, gente, é de Downtown LA, tá? No centro de Los Angeles. Foram múltiplas cidades ontem que ocorreram esses atentados violentos. Isso são grupos organizados, não tem nada a ver com George Floyd, não é mais sobre a memória do George Floyd. Isso é um ato que está acontecendo de terrorismo, muito triste, que não ajuda em nada a memória de George Floyd. Não é assim que o país quer lembrar George Floyd, né? Você tem Oakland, Califórnia. Essa cena aí é de Oakland, Califórnia, gente. Eles assaltando a loja da Apple. Nós estamos em Portland também. Não é sobre a memória de George Floyd. Não é assim que o país quer lembrar de George Floyd. Não há divisão no país, gente, sobre George Floyd. Não há um sequer cidadão americano que não esteja indignado e que não queira justiça por George Floyd, pela morte de George Floyd. A justiça não é isso. Essas são todas as cenas, né, que se caracterizam por todas essas manifestações que tem como nome, né, a memória de George Floyd, mas
o que você está vendo não é nada sobre a memória de George Floyd, né? Eles estão saqueando, eles estão roubando, eles estão quebrando, eles estão usando a violência e colocando fogo na cidade, né? São grupos organizados, né? Isso já está sendo fiscalizado, isso já está sendo investigado, né? São alguns grupos até conhecidos, né? Como a Antifa, né? Que é um grupo de extrema esquerda bem violento, né? Caracterizado com o que você vê aí, né? E tá na hora, né? Quem acha que isso vai parar sem que a guarda municipal entre em contato e até o exército entre em contato, nasceu ontem, né, gente? E da turma que acredita em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, né? E o que está acontecendo é que muitos desses prefeitos e governadores dessas cidades estão sem saber como agir por conta dessa narrativa, né? Por conta desse feeling over facts, né? O sentimento acima aí da razão, né? Tá muito claro o que tá acontecendo, gente. Não é sobre a memória de Floyd, não é assim que o país quer lembrar a memória de Floyd. Não existe nenhuma divisão no país quanto à memória de Floyd. Eu não conheço nenhum americano, a gente não viu em nenhuma mídia, em nenhum formador de opinião que não ficou indignado com aquilo. Quando viu aquele vídeo, indignado com o que aconteceu. Floyd era para estar vivo, né? Todo o país quer justiça para Floyd, né? O que os envolvidos paguem, mas não é dessa forma. Com certeza não é dessa forma que vai se conseguir alguma coisa, né? O que eles estão fazendo é destruindo as próprias comunidades, gente. Estão destruindo business, estão destruindo negócios que traz emprego para essas cidades, que traz emprego para essas comunidades. Então, o que a gente está vendo são grupos de vândalos, a gente não está vendo vizinhos, né? A comunidade ali, as pessoas boas mesmo de coração que fazem parte ali da comunidade black americana, né? Que estão sentindo essa dor do Floyd, do que aconteceu com o Floyd, tá, gente? Enfim, é isso. E a gente viu aí um show aí da mídia, né? Querendo pregar essa narrativa, uma narrativa que não está colando pelos fatos, né? E você vê aí o quanto eles se contradizem o tempo todo. Tá acontecendo um tilt, né? Um bug também na cabeça dos administradores dessas cidades, dos administradores locais, né? Prefeito e governadores, que são todos de esquerda. Eles ficam sem saber como agir, né? Depois eu até posso botar uma da entrevista desses governadores. Eles ficam ali rodando nas palavras, né? Não querendo ali mandar a polícia agir, porque ela fica com medo da narrativa e pedem ajuda federal. E na cadeira federal, né? Na cadeira do presidente tem um homem de verdade. E o presidente tá agindo então, tá mandando agir então com a Força Nacional para colocar ordem. E claro, aí agora, né? O que é que eles vão fazer? Usar a narrativa de que o presidente, né, de que o Trump é racista, porque ele vai colocar ordem aí nessa baderneira, limpar aí a bagunça que os democratas são incapazes de limpar. Engraçado, isso só acontece em cidades administradas por democratas. You know, fire and damage, and I wondered how you thought about that. Well, we obviously don't condone that. We don't want to see destruction and chaos. That's not going to get what we want. That's not going to get us to where we're trying to go. We do want to say that as much as possible, we want people to protest, but just do it peacefully and in a way that we're not hurting other people. What would you like people watching to know about your